Imagine uma equipe de apenas 7 pessoas dormindo por debaixo das mesas por quase 5 anos, tentando fazer algo que nem a própria Sony acreditava ser possível. Um jogo que ensinou uma geração inteira a dirigir, virou a maior franquia do PlayStation, mas que hoje muitos fãs dizem que perdeu a alma. E nesse vídeo você vai entender como isso aconteceu. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai conhecer a história completa de Gran Turismo, desde a ideia quase impossível até o sucesso absurdo, e entender como uma das maiores franquias dos games pode estar passando por uma crise de identidade. Então, se você curte esse tipo de conteúdo sobre os bastidores e história dos games, já deixa o like porque esse vídeo aqui tá especial. Tudo começa com o nome, Kazunori Yamauchi, mas não só com ele. Também com o estúdio Polyphony Digital, que basicamente nasceu para transformar essa visão em realidade. Diferente de muitos desenvolvedores da época, Yamauchi não queria apenas fazer um jogo divertido. Ele era completamente obcecado por carros de verdade. Não era só aparência, era engenharia, comportamento físico, som e sensação de dirigir. E isso criou uma ideia perigosa para os anos 90. Ele queria transformar videogame em simulação. O problema é que naquela época jogos de corrida eram arcade. Eram rápidos, exagerados e feitos para diversão imediata. A ideia de um jogo que te obrigasse a aprender a dirigir parecia errada. E pior ainda, parecia impossível no hardware da época. O primeiro PlayStation não foi projetado para simular física realista. Ele tinha limitações sérias de processamento, pouca memória e dificuldades para lidar com cálculos complexos em tempo real. Simular peso do carro, transferência de massa, aderência dos pneus e comportamento em curvas exigia um nível de cálculo que simplesmente não era o foco daquele console. E mesmo assim, Yamauchi insistiu. O desenvolvimento do primeiro Gran Turismo virou praticamente uma obsessão. A equipe era pequena, o projeto crescia sem parar e o tempo passava. Existem relatos de desenvolvedores dormindo dentro da empresa para dar conta do trabalho. Era literalmente gente sacrificando rotina, sono e vida pessoal para fazer aquela visão acontecer. E o mais impressionante é que isso quase deu errado. O jogo demorou anos para ficar pronto, muito mais do que o esperado. Mas quando finalmente foi lançado em 1997, o impacto foi imediato. Não só pelos gráficos, não só pela quantidade de carros, mas pela forma como ele fazia você jogar. Gran Turismo não começava na corrida, ele começava na aprendizagem. O sistema de licenças obrigava o jogador a entender o básico, frear no tempo certo, fazer curva, controlar o carro. Se você errasse, você falhava. E isso era estranho na época, porque poucos jogos tinham coragem de exigir isso do jogador. E aqui entra uma das partes mais importantes da franquia. Você não começava com o carro dos sonhos, você começava com o que dava. Um carro usado, simples, fraco, e aos poucos, correndo, ganhando dinheiro e melhorando o seu carro, você evoluía. Não era só progresso, era jornada. E foi isso que fez Gran Turismo vender milhões e se tornar um fenômeno mundial. Muita gente conheceu marcas, modelos e até desenvolveu um interesse por carros reais por causa do jogo. Ele não só divertia, ele educava. Mas se o primeiro jogo já era ambicioso, o que veio depois foi ainda maior. Gran Turismo 2 levou tudo ao extremo. Mais de 600 carros, dezenas de pistas e uma quantidade absurda de conteúdo para um console de 32 bits. Era tão grande que precisou ser dividido em 2 discos. Era praticamente inacreditável para a época. Com a chegada do PlayStation 2, tudo mudou. Gran Turismo 3 A-Spec foi um salto absurdo. Não era só evolução, parecia outro mundo. Reflexos nos carros, iluminação mais avançada, pistas com muito mais detalhe. Era aquele tipo de jogo que você mostrava para alguém e a pessoa perguntava se aquilo era real. E mais do que isso, ele virou um verdadeiro vendedor de console. Muita gente comprou o PlayStation 2 por causa dele. E então veio o auge. Gran Turismo 4. Mais de 700 carros, cerca de 50 pistas e um nível de conteúdo simplesmente gigantesco. Mas não era só quantidade, era equilíbrio. Tudo funcionava. O modo foto, por exemplo, era algo surreal para a época e mostrava o nível de obsessão por detalhe. Gran Turismo 4 não era só um jogo de corrida. Era quase uma enciclopédia automotiva jogável. Nesse ponto, a franquia parecia intocável, mas foi exatamente aí que a história começou a mudar. Os jogos começaram a demorar mais para sair, o desenvolvimento ficou mais complexo e o foco técnico ficou cada vez mais pesado. Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6 ainda eram bons,
mas já mostravam sinais claros de mudança. E então veio uma virada importante. Gran Turismo Sport trouxe um foco muito maior em competições online e esportes. Isso mudou completamente a experiência. Aquela sensação de começar do zero, comprar um carro simples e evoluir aos poucos deixou de ser o centro do jogo. E quando chegamos em Gran Turismo 7, tecnicamente ele é impressionante. Gráficos incríveis, física refinada e um nível de detalhe absurdo. Mas aí vem a pergunta: se tá tudo melhor, por que parece pior para tanta gente? Parte da resposta está na economia do jogo. O progresso pode ser mais lento, exigindo repetição constante para conseguir dinheiro suficiente para comprar certos carros. Além disso, decisões como conexão obrigatória com a internet e presença de microtransações geraram críticas fortes da comunidade. Eu mesmo não comprei por causa disso. Eu sempre rejeitei esse sistema de pagar para ganhar, o famoso pay to win. E essa questão de ter que estar sempre conectado, mesmo sem jogar online, para mim simplesmente não faz sentido. E aqui entra algo ainda mais profundo. O mesmo perfeccionismo que criou uma obra-prima pode ter criado um problema. Quando tudo precisa ser extremamente realista, extremamente fiel e extremamente detalhado, a experiência pode acabar ficando mais rígida, menos espontânea, menos leve. E talvez tenha sido justamente essa leveza que fez milhões de pessoas se apaixonarem lá atrás. E eu vou ser bem sincero com você, eu não comprei nem joguei o Gran Turismo 7 e não foi por falta de interesse. Foi porque, olhando de fora, eu senti que a franquia tinha perdido aquele brilho, aquela alma que me fez gostar dela no passado. E isso é algo forte de se dizer, porque Gran Turismo foi uma das franquias que realmente me fez gostar desse tipo de jogo de simulação de carros. Eu ainda não tinha feito autoescola na época do lançamento, mas parecia que eu estava treinando para a vida real. Hoje a franquia ainda é uma referência técnica. Ainda é um dos simuladores mais impressionantes já feitos. Mas fica a dúvida, será que ele ainda é o mesmo jogo que conquistou milhões de pessoas lá atrás? Ou será que outras franquias já conseguiram ocupar esse espaço? Porque no final das contas, o que fez Gran Turismo ser inesquecível nunca foi só o realismo. Nunca foi só a quantidade de carros ou a fidelidade técnica. Foi a jornada. Foi começar do zero e conquistar cada vitória. Foi aprender, evoluir e se conectar com o jogo. Mas e pra você? Gran Turismo ainda é o rei dos simuladores de direção ou já perdeu esse posto? Qual foi o Gran Turismo que mais te marcou? O meu foi Gran Turismo 2, sem dúvida o que eu mais joguei. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E se curtiu essa análise e essa viagem no tempo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!